Eliminação de egos e apegos. Como eliminar? Os problemas complicados ou de difícil solução quase sempre se devem ao ego e ao apego. Ambos coexistem no interior de cada ser humano como se fossem irmãos. Esses dois males são, portanto, a causa das desgraças que atingem todas as pessoas. Muitos políticos, por exemplo, deixam de afastar-se da vida pública no momento oportuno, devido exatamente ao excesso de apego a uma posição de destaque. Chegam, por isso, às vezes, a situações deploráveis. O mesmo acontece com grandes empresários que, desejosos de muitos lucros, afugentam os clientes, trazendo desarmonia à sua empresa e desequilíbrio aos negócios. Também nas relações familiares ocorre algo semelhante. Em muitos casos, os problemas entre casais resultam de um ego exagerado ou de apego excessivo. Geralmente, o lado mais insistente acaba sendo repelido. Pode-se ainda verificar que todos os sofrimentos causados aos outros e a nós mesmos advêm de fortes impulsos interiores que acentuam os sentimentos de autovalorização. Por isso, um dos principais objetivos da fé é a eliminação do ego e do apego. Eu mesmo, desde que compreendi tão importante princípio, tenho procurado esforçar-me o máximo possível para abandonar esses dois males. À medida que bons resultados vão sendo conseguidos, percebo que os sofrimentos diminuem e o nível espiritual se eleva. Pode-se afirmar, então, que o aprimoramento de cada um de nós será cada vez mais elevado quanto maior for o esforço pessoal para a eliminação de egos e apegos. Também a união verdadeira entre os homens só ocorrerá dentro de um nível idêntico de espiritualidade e sem interferência de sentimentos possessivos. Apego entre casais. Mesmo após a morte, os casais não terão permissão para viver juntos caso se encontrem em estágios espirituais diferentes. Às vezes, contudo, após adquirirem certo grau de desenvolvimento, recebem permissão divina para se encontrarem. Não têm, entretanto, autorização para se abraçarem a fim de matar saudades. Caso o façam, terão seus corpos enrijecidos e perderão a oportunidade de futuros encontros. Todavia, à medida que se vão aprimorando, usufruem de maior liberdade para estarem juntos. Analisando essa verdade, dá para se perceber como difere do que ocorre na Terra o comportamento no mundo espiritual. Apego na propagação da fé. É importantíssimo eliminar totalmente qualquer tipo de apego quando se trata da propagação da fé. Embora pareça uma atitude fervorosa, nunca serão obtidos bons resultados se alguém procurar convencer os outros ou transmitir algum ensinamento através de constantes insistências ou de recursos exagerados. Nunca tentem, pois, impor suas convicções religiosas a ninguém. Essa atitude constitui uma blasfêmia. Quando apresentarem caminhos espirituais a alguma pessoa, falem pouco. Só continuem expondo suas ideias ao sentirem que os ouvintes estão interessados. Caso contrário, aguardem o tempo propício. Essa é a maneira de agir que revela a total ausência de ego e apego. Superar o ego. É bom saber. Na vida, nada existe mais terrível que o ego. Portanto, para aprimorar-se espiritualmente, cada um deve superá-lo de forma definitiva. Alguns preceitos da Oomoto dizem que o ego é um inimigo terrível e até divindades têm errado por isso. Não é bom, pois, deixá-lo salientar-se. Essa colocação deixou-me bastante impressionado e levou-me a refletir sobre ela profundamente. Numa outra passagem dos ensinamentos da Oomoto, encontram-se também estas afirmações. O homem deve, acima de tudo, ser sunao, singelo,
obediente. Esse é um conceito muito correto e confirma o que continuamente lhes estou lembrando. Para quem ouve as minhas palavras com singeleza, tudo corre sem tropeços. Fico muito penalizado quando vejo pessoas malograrem por causa de um forte ego. Daí a razão de eu estar sempre reafirmando: para alcançar a verdadeira fé, é preciso, acima de tudo, superar o próprio ego, agir com simplicidade e não mentir. Procurem meditar profundamente sobre essa verdade perene.